Olá, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser bem especial. Foi um pedido que me fizeram, né, para falar sobre como enfrentar assim as turbulências na hora que você está passando pelo deserto. E aí o que eu fiz? Eu pedi para Deus um sinal. Peguei esse livrinho que fica aqui na cabeceira da minha cama, né? E aí a primeira frase que me veio foi: o céu está dentro de você. O que eu fiz? Eu peguei nesse tema e tudo, procurei assim informações, procurei estudar e coisas que eu vivi também, eu vou compartilhar com vocês. O céu está dentro de você. O que é céu? Para você descobrir esse céu dentro de você, você precisa ter apenas uma coisa: a fé, a confiança em Deus. E o que é fé? Fé é ter certeza daquilo que não vemos. A mesma coisa a física quântica fala. Ela diz assim, que nós temos que ter a visualização no material, visualizar que temos, mesmo quando não temos, e saber que no espiritual já está concretizado. É a mesma coisa. A ciência também está descobrindo isso, porque muito tempo atrás ela falava do QI, dava valor só ao QI, aquele consciente intelectual que você tinha que tirar notas ótimas, né? Agora ela tá vendo que o QE, que é o quociente emocional, é muito importante. A pessoa que tem esse equilíbrio também vive bem melhor. E agora, por último, o QS, de quociente spirit, em inglês, espiritual, que fala que o cérebro da pessoa que tem fé, ele é bem mais elevado do que aquela que é incrédula. Aí você vai me falar: Dri, como é que eu posso descobrir esse céu dentro de mim, essa fé, essa confiança, se eu tô passando por um deserto, se eu tô terminando o meu casamento, se eu fui desempregado, eu tô com um problema financeiro? E é aqui que eu vou dar umas dicas para vocês. Começando por mim, eu gravei um vídeo, né? Se vocês não assistiram, vale a pena. Eu recebi um milagre, que quando eu falo que do meu pai, que quando eu pedi pro meu pai sobre a vida dele, Deus me respondeu no mesmo dia. Porém, eu passei por outras turbulências, como todo mundo passa, né? Por desertos tão difíceis quanto foi a do meu pai. Só que as outras experiências que eu tive foi bem diferente. Eu pedia para Deus, eu conversava com Deus, eu falava assim: Deus, mostra uma solução para mim. Senhor, sempre no meu quarto, né? Sempre eu e Deus mesmo no meu cantinho, mas sempre implorando para Deus me mostrar algum sinal. Passava os dias e nada. E aí um dia, num desespero, eu abri um vídeo e que diz uma frase que logo que eu abri o vídeo, é incrível, pareceu assim: olha, quando o professor está dando uma prova, ele fica em silêncio. Eu entendi que eu estava passando por uma prova. E nessa prova eu tinha que mostrar para mim mesma e para Deus a confiança, porque eu estava fazendo tudo certo. Então eu precisava ter confiança em Deus, que devagarzinho Ele ia mostrar essa luz. E o que aconteceu? Eu fui rezando, orando, não me desesperando, né? Porque é normal a gente desesperar, e pedindo para Deus luz. E aí Ele foi mostrando um sinal aqui e outro ali, até eu achar a luz do fundo do túnel. Então, pessoal, a gente precisa ter confiança e, que nos abandonar mesmo em Deus. Confiar, não na sorte, mas em Deus. Essa parábola pequenininha é muito importante e me ajudou quando eu estava passando por algumas tribulações. Era uma vez um fazendeiro que vivia no seu campo por muito tempo. E um dia o seu cavalo, que ele mais gostava, fugiu. E seus vizinhos vieram e falaram para ele assim: nossa, que azar! O fazendeiro disse calmamente: talvez. No outro dia, esse cavalo retornou com outros cavalos selvagens. Seus vizinhos falaram: nossa, que sorte! Ele disse: talvez.
Já no outro dia, o seu único filho, ele foi do mal dos cavalos, caiu e quebrou uma perna. Aí os seus vizinhos vieram para dar a sua solidariedade. Nossa, meu Deus, que azar! E ele disse, talvez. Passados uns dias, vieram o pessoal dos militares, né, dos exércitos, com a função obrigatória de todos os jovens ir se alistarem para a guerra. Como o filho do fazendeiro estava com a perna quebrada, ele foi dispensado. E à noite os vizinhos foram tudo na casa dele e disseram, nossa, mas que sorte! Ele disse, talvez. O que eu quero falar com essa parábola? Que nós enxergamos muito pouquinho. É como se nós enxergássemos o que está acontecendo com a gente pelo buraquinho da fechadura, sabe? E que tem um mundo lá fora, atrás da porta, que a gente não enxerga. Só Deus enxerga. E aquela sorte de hoje, vai saber, e essa dor, esse azar que está passando hoje, vai representar uma sorte lá na frente. Uma frase que eu amo, que eu coloquei até no meu Instagram, de Dalai Lama, diz assim, lembre-se que algumas vezes não conseguir o que você quer é um grande golpe de sorte. Nem sempre o que queremos é o melhor para nós. Deus tem essa visão geral de que é realmente melhor para nós, para o outro. E agora, para falar sobre a confiança, a última coisa que eu vou falar para vocês é de um profeta, Elias. Eu escolhi ele para falar sobre a confiança porque ele foi um profeta que foi muito usado por Deus, porque ele tinha total confiança em Deus e ele passou por cada uma. Primeiro diz que ele não morreu, ele foi levado para o redemoinho. Também ele fez tantas coisas boas para Deus que Deus disse, não, ele merece outra coisa, né? Diz que foi numa carruagem de fogo, no redemoinho, assim diz a Bíblia. Elias, ele estava fugindo, né? Ele era muito perseguido. E aí Deus falava para ele assim, para parar de chover, por causa da terra naquela época, precisava parar de chover. E eu não sei como que era um aviso de Deus, e ele pediu para parar de chover. Aí parou, e ele obedeceu a Deus. E Deus falou assim, você vai agora num vale, lá no deserto de Queride, e lá você vai ficar por um tempo, nesse vale. E você vai tomar água do riacho do leste do Rio Jordão. E lá no vale, eu vou te mandar corvos te alimentar. Eles vão de manhã e à tarde. E ele foi, nem questionou. E aí, os corvos levavam pão e carne para ele de manhã e à tarde. Vocês já imaginaram, gente? Você pedir para você ir lá num deserto e ser alimentado por corvo. Corvos é como um urubu, né? Ele come carniça, ele fica zoando as pessoas que estão morrendo. Ele não questionou e ele foi. E as pessoas, quando olhavam, via aqueles corvos sobrevoando e falavam, nossa, coitado aquele lá, abandonado. Não, ele estava totalmente confiante em Deus. E o que aconteceu? Como teve a seca nessa época, o riacho secou, porque nem orvalho caía naquela região. E aí Deus falou, agora você vai subir numa montanha e vai encontrar lá uma viúva e seu filho e vai ficar lá por um bom tempo. E foi o que ele fez. Subiu porque ele estava sendo perseguido, ele tinha que ir para algum lugar. Chegando lá, ele pediu água para essa viúva e ela deu. E quando ele estava tomando água, ele falou para ela assim, me arruma um pouco de pão. E a viúva falou assim, meu senhor, eu juro para você, eu tenho só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. É o último que eu tenho. Eu vou fazer para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer, esperando a morte, porque não temos mais nada. E aí o profeta disse, não, você vai fazer, dá primeiro para mim, depois você dá para o seu filho e para você. E não vai faltar mais nem azeite e nem farinha. E ela confiou também. Ela confiou em Deus também. E ela fez isso. E o que aconteceu? Toda vez que ela fazia, se multiplicava.
como Jesus fez. Lembra? Eram 5 pães e 2 peixes e Jesus multiplicou. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, provavelmente mais de 10.000 homens. Foi a multiplicação. É isso que eu quero falar para vocês. Como encontrar o céu dentro de você? Se você pede para Deus, se você está fazendo tudo certinho, se você confia em Deus, como a viúva que acreditou, tudo se multiplica. Sabe, aquilo que está sendo uma maldição hoje vai se tornar uma bênção amanhã. Eu garanto para vocês. Vocês têm que entregar totalmente a Deus. Só que Deus é muito importante, Ele realiza tudo o que você quer, mas você precisa ter o quê? Fé. Lembra que Jesus, em algumas regiões, não faziam muitos milagres porque as pessoas não tinham fé. Então, se você não tem fé, não tem como Deus te ajudar. Vocês entenderam? Vocês têm que se entregar totalmente a Deus. E Deus, Ele age no improvável, como manda corvos, como multiplica. Então, Ele vai agir no improvável, como agiu comigo. Quando eu questionei a Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu fiz tudo tão certinho. E Ele mostrou que virou bênção na minha vida. E a última frase é assim, que Jesus te ama mais do que você mesmo. Se vocês gostarem desse vídeo, compartilhem, se inscrevam e adicione o sininho para receber novos vídeos. Fiquem com Deus.